Bom, pessoal, dando continuidade aí à nossa excursão pelas videoaulas da disciplina de Legislação Aplicada à Informática, a unidade 6, né, que eu trabalhei com vocês, eu trabalhei a questão do surgimento do contrato, né? E essa unidade é uma unidade muito interessante, porque ela vem aí depois de uma pausa, né, de um intervalo que nós falamos um pouquinho sobre o direito penal, mas ela tem uma interlocução muito grande com a disciplina que fala sobre a questão do Código de Defesa do Consumidor, que é a unidade 3, né? E é muito importante que já nesse momento a gente esclareça algumas situações, né? Primeiro, que o Código Civil de 2002, ele é o tratado, né? Ele é a lei que trata de forma geral sobre o contrato. Então, tudo que é geral sobre contratos, você vai buscar dentro do Código Civil de 2002. Quando a gente reconhece algumas especificidades dentro daquele contrato, aí sim a gente vai buscar o tratamento específico. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre contratos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, na relação consumerista, existem ali algumas especificidades. Então, se tratando de relação consumerista, a gente vai pegar a parte geral do Código Civil e aplicar, porque é a parte que norteia a criação geral dos contratos, e a parte específica do Código de Defesa do Consumidor que é aplicar. Agora, se a relação não é uma relação caracterizada como uma relação de consumo, que nós já trabalhamos esse conceito lá atrás, aí a gente não pega o Código de Defesa do Consumidor. A gente já pega as normas estritas do Código Civil, tanto as gerais quanto as estritas, e faz o tratamento daquele contrato, né? E aí na unidade eu trabalho um pouquinho a questão do surgimento do contrato, né, lá no século XIX, a questão da diminuição do intervencionismo estatal e a questão da liberdade, foram os dois principais pontos que acabaram afetando, né, essa necessidade surgida, né, para oficialização do contrato. Porque vocês viram também no nosso fórum, que a gente fez um fórum, né, de contratos. Eu trabalhei lá com vocês a primeira experiência de contratos e eu coloquei o nascedouro do nosso mundo, né, que foi o contrato que Deus fez com Adão e com Eva. Então, o contrato já existe desde que o mundo é mundo. Agora, a oficialização dele como um instrumento jurídico de relacionamento, isso vem de forma muito mais forte ali com a Revolução Burguesa e a criação do Código Comercial, o Código Civil francês, que influenciaram aí a nossa criação, né? A criação jurídica brasileira. E relacionei alguns princípios importantes. E essa teoria geral do contrato, gente, ela é fantástica. Quando a gente fala sobre a autonomia da vontade, né, e que era muito forte no Código Civil de 16, que hoje no Código Civil de 2002 já vem de uma forma muito mais bem temperada, sabe, muito mais bem conduzida, inclusive influenciado pelo Código Alemão, o BGB, a autonomia da vontade significava o seguinte: eu tenho disponibilidade, eu sou o dono da minha vontade, então eu vou dar o limite, né? É bem fruto mesmo daquele momento, né? Da laissez-faire, laissez-passer, liberdade, igualdade, fraternidade. Eu sou livre e se eu sou livre eu posso dispor do que eu tenho, do que eu quero, da forma como eu quero, né? E o Código Civil de 2002 reconhece que essa liberdade ela tem limites, porque eu tenho o direito do outro como uma barreira para a realização da minha vontade no seu sentido assim mais amplo, né? E também frutos, né, de uma evolução legislativa, nós temos ali o princípio da função social e também da boa-fé objetiva, né, de que o contrato ele está dentro de um contexto social, ele cumpre uma função social. E se ele cumpre uma função social, não basta que ele atenda aos interesses da própria parte. Ele tem que realmente trazer um benefício para todos aqueles que o circundam, né? Assim como a boa-fé objetiva, muito melhor do que no Código Civil de 16, que falava da boa-fé subjetiva, ou seja, o sujeito ele tinha que ter a índole, né, a índole ética, a índole de caráter na hora da criação do contrato. Hoje, o legislador ele exige que isso seja concreto, isso seja concretizado de forma objetiva, ou seja, aquele contrato ele tem que objetivamente tratar dos seus aspectos de forma a se preocupar com o outro, a diligência com o outro e os princípios basilares do direito. Isso é muito legal, né? Tem também a questão do consensualismo,
O contrato ele é um instrumento informal, ele depende única e exclusivamente da vontade das partes. Essa ideia de que o contrato que vale é o contrato escrito, né? Nós do direito temos essa mania de dizer, o que vale é o que está escrito. Não, não é bem assim. Pelo Código Civil de 2002, a vontade é o único requisito necessário para a validade de um contrato. A questão dele ser escrito ou não, aí realmente é um aprimoramento e, claro, nós juristas vamos aconselhar que ele seja feito escrito. Porque a partir do momento que ele é oral, ele é uma combinação informal, né, a prova ela fica prejudicada e em sendo discutido judicialmente, sem a prova, dificilmente você vai conseguir reverter uma situação dessa. Existe também o princípio da obrigatoriedade, conhecido como pacta sunt servanda, né, ou seja, o que foi construído ele tem que ser cumprido, né, então aquelas cláusulas elas têm que ser obedecidas e elas vinculam as partes. E a questão da relatividade do contrato, né, é de que os efeitos daquele contrato eles não podem transpor a barreira das partes. Vejam que a questão da relatividade ela não se esbarra na função social. A função social tem um aspecto muito mais principiológico. Tá? A questão da relatividade é justamente para que nenhum terceiro seja afetado ou abrangido por aquele contrato. Eu não posso contratar por outrem, né? Eu não posso contratar para que minha filha aceite alguma coisa. Isso não existe. Eu não posso contratar para que o meu amigo aceite aquele presente? Nem posso, porque ali é a vontade dele, não é a minha vontade. Bom, e com relação à internet? Olha, com relação à internet, o contrato ele permanece com os mesmos regramentos, as mesmas características, só que existem situações um pouco mais conflituosas em virtude dessa questão da não presença pessoal das partes na composição, na criação do instrumento. Isso dificulta de alguma forma, né? E é muito importante que vocês, como operadores do direito, como consultores, advogados, assessores, vocês sempre primem por esse cuidado especial na hora de criar um contrato, na hora de se documentar num contrato virtual, porque isso faz toda a diferença na questão da inadimplência, do descumprimento, na existência dessas situações. Com um contrato bem elaborado, seguindo as regras, facilmente a situação é revertida. Caso contrário, a situação já não é mais tão simples assim. Bom, então a gente tem esse impacto, né, da internet na relação contratual, e eu coloquei aqui algumas observações, alguns princípios importantes na hora de se criar um contrato virtual, que devem ser observados. Primeiro, que não existe diferença de regramento para o contrato virtual e para o contrato físico. A lei é a mesma, a norma é a mesma que se aplica e ela é perfeitamente cabível a esses casos. Segundo, é a questão da equivalência dos atos jurídicos. Os atos jurídicos, eles são válidos no meio real e no meio virtual, não há diferença. Tá? O fato de você, não, eu prefiro celebrar esse contrato pessoalmente. Não, isso aí não existe essa diferença. Os atos, eles são equiparados, né? Então, a validade dos atos virtuais, eles são equiparados aos atos reais. Né? A questão da identificação é muito importante, né, que exista uma identificação real das partes, mínima, né? Então eu tenho que tentar descobrir uma forma de que essa identificação fique bem clara. Então isso é muito importante naqueles sites mais informais, como o Mercado Livre ou o OLX. Então é muito importante que você tenha ali a sua identificação clara para evitar desdobramentos desagradáveis. Tá? E o princípio da verificação, né? É importante que você mantenha registro de todos os documentos que permearam aquela relação contratual. Isso, gente, é no mundo real, é no mundo virtual. A gente guarda recibo, a gente guarda proposta, a gente guarda relatório. E por que na internet a gente faz de qualquer forma? A gente faz sem documento? Não. O mesmo cuidado que você tem que ter no meio físico, você tem que ter no meio virtual, até maior, né? Uma das indicações que também os juristas fazem é a questão da segurança do contrato eletrônico. Né? O ideal é que todo contrato eletrônico ele fosse chancelado por uma assinatura eletrônica. Né? A assinatura eletrônica, gente, não é assinar habitualmente, não. O sistema de assinatura eletrônica é o sistema de chaves, né? Em que existe uma senha e aí, através dessa senha, você valida aquele documento. Então, existem os certificados digitais que você adquire, então, Serasa tem. Então, é muito importante que você, né, se você for procurado por alguém que está pensando em criar uma loja virtual, que está pensando em desenvolver alguns produtos, né, que ele possa
ter esse cuidado de desenvolver, de comprar essas certificações para validar a documentação. Então, por exemplo, aqui na faculdade, nós estamos tentando implementar o sistema de emissão de certificados online para os nossos alunos. Então, o aluno foi no evento, ele registra que foi no evento, e aí no próprio TOTS a gente faria a emissão dos certificados. Agora, para fazer isso, eu tenho que ter uma certificação, e só através dessa certificação, né, eu vou conseguir validar esse documento. E existem algumas questões polêmicas que eu fiz questão de ressaltar na nossa aula, que é a dúvida que as pessoas têm acerca do nascimento do contrato eletrônico. Quando é que ele nasce? Foi quando eu acessei o site? Foi quando eu contratei e fiz lá o meu login e minha senha? Foi quando eu cliquei lá no aceito? E isso aí, a legislação, ela já trata disso. Né? O Código Civil, lá no artigo 434, ele diz o seguinte: os contratos entre ausentes, nesse caso nós estamos ausentes, você está aí, eu estou aqui, né? Se tornam perfeitos desde a aceitação expedida. Então, quando você clica lá, eu aceito, isso significa que você, de fato, reconheceu que concorda com os termos daquele contrato e que vai fazer uso ou daquele produto ou daquela prestação de serviço, certo? E um outro ponto muito polêmico é a questão do local, né? Ou seja, onde é que aquele contrato ele foi celebrado? Eu estou em Belo Horizonte, estou comprando um produto em São Paulo, essa relação ela se estabelece aonde, né? Ou então eu estou em Nova York, moro em Belo Horizonte, comprei um produto em São Paulo, e onde é que fica a celebração desse contrato? Também o Código Civil de 2002 ele é bem categórico, né? Ele diz o seguinte: reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que for proposto. A proposta, nesse caso, é ela quem efetiva, né, o foro do contrato, lembrando sempre que o foro ele pode ser acordado. Então, acontece muitas vezes no corpo do contrato existir lá uma cláusula do foro e lá você poder consensar também a existência de um foro diferente daquele previsto na lei. Tá? Então, essa é uma cláusula que pode ser negociada, é negociável e é perfeitamente possível desde que as partes concordem. Tá? Então, fica aí a nossa contribuição para vocês no aspecto dos contratos. Eu espero que tenha sido uma aula bem proveitosa, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem o nosso encontro presencial no dia 20, ou então vocês podem me mandar um e-mail, tá? Podem me mandar uma comunicação via plataforma, ou podem vir aqui na minha sala, ou podem me parar no corredor, no estacionamento, vocês sabem, né? Eu estou sempre por aqui. Pessoal, um beijo grande. Fiquem com Deus, foi um prazer estar com vocês de novo, tá bom? Um beijão, tchau!